Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Surgiu nessa terça-feira a notícia do interesse do Vasco no atacante Juan Seco do Santos. E você sabe, se tem jogador chegando em São Januário ou próximo de chegar ao clube, tem análise aqui no canal. E se é esse tipo de conteúdo que você gosta, já chega deixando o like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e aproveita a promoção da 1xBet também. Clicando no link que tá aqui na descrição do vídeo, você faz o seu registro lá na 1xBet, maior site de apostas do mundo, parceira antiga já aqui do canal, e utilizando o cupom GARONI, você dobra o seu primeiro depósito. Ou seja, clicou aqui no link na descrição do vídeo, fez o seu registro na 1xBet, se você colocar R$50 para começar a apostar, para começar a brincar lá na 1xBet e utilizar o cupom GARONI, você vai receber 100 para começar a apostar. Então, lembrando sempre, com responsabilidade, galera. É pra você se divertir, é pra você brincar, não é pra ficar perdendo dinheiro, é pra você só se divertir um pouco mais ainda com o futebol. Acessa lá na 1xBet e usa o cupom GARONI. Mas sem enrolar, bora falar do Juan Seco, atacante de 21 anos de idade, que pode ser o novo reforço do Vasco para o ataque. Quem é Juan Seco? O Juan é um atacante de 21 anos de idade que vem atuando pelo Santos, destro, 1,87 m, mas que surgiu, na verdade, atuando pelo Flamengo de Guarulhos lá em 2020, disputando a Copinha. Chamou a atenção do Peixe, que contratou ele para a temporada 2021 e já chegou no Santos indo bem. No Campeonato Paulista Sub-20 de 2021, marcou 9 gols em 14 jogos, foi o artilheiro santista na competição. Na temporada, nos 6 meses, na verdade, dele de Santos, nesse primeiro ano dele, ele marcou 16 vezes em 29 jogos, contando Sub-20, Sub-23, e isso alçou ele à equipe principal na temporada seguinte. Antes disso, porém, fez uma baita copinha em 2022, o Santos foi finalista da competição, acabou sendo derrotado pelo Palmeiras do Hendrick, mas o Juan mais uma vez foi o artilheiro do Santos na competição, marcando 6 gols em 9 jogos, foi o terceiro artilheiro, inclusive, na artilharia geral da competição, que teve exatamente o Figueiredo do Vasco como principal artilheiro. Ou seja, em menos de um ano na base do Santos, o Juan Seco marcou 22 gols em 38 partidas com a camisa santista. Uma média aí bem superior a 1 gol a cada 2 jogos, que é considerado uma ótima média para um atacante. Mas saindo um pouquinho aqui dos números, falar um pouquinho de característica, vi muita gente até falando que o Juan chegaria para ser uma sombra para o Pedro Raul. Até concordo em relação a isso. O Juan é um jogador, como eu disse aqui, de 1,87 m, que naturalmente tem no jogo aéreo, na força física, um dos seus pontos fortes. É um jogador de muita imposição física, mas que tem qualidades também para sair um pouquinho para construir. Algo que o Barbieri busca muito no seu time, né? Desde a época do Red Bull Bragantino, inclusive, quando tinha o Ítalo fazendo essa função, saindo da área para ajudar para construir. E o Pedro Raul faz muito isso também. É um cara que faz a parede o tempo todo, aquele centroavante que não aparece só para finalizar, mas ajuda também na construção. O Juan tem essa característica, tanto que pelo Santos, tanto na base quanto no profissional, em muitos momentos jogou como um segundo atacante, até mais aberto pelo lado esquerdo. Eu assisti uma partida do Santos contra o Deportivo Táchira, pela Sul-Americana, pela Libertadores, na verdade, se eu não me engano, e ele entrou jogando junto com o Marcos Leonardo, um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo. Marcos Leonardo, um camisa 9 de ofício, mas de muita mobilidade, e o Juan um pouquinho mais pelo lado esquerdo, se aproximando dele. Mais ou menos o que faz hoje o Alex Teixeira no Vasco, que não é um ponta esquerda. O Alex Teixeira não joga pendurado, né, lá encostado na linha lateral. Quem faz esse corredor lateral é o Piton, e o Alex joga um pouco mais por dentro. Inclusive, sem a bola, o Alex Teixeira não é o jogador que recompõe para marcar lateral. Quem faz isso é o meia esquerda, que já foi o Galarza, já foi o Andrei, depende da formação ali que o Barbieri escolhe, mas nunca é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira fica mais à frente junto do Pedro Raul quando o Vasco vai se defender num 4-4-2. E o Juan é esse jogador. Pode ser sim um centroavante para ser uma sombra do Pedro Raul, mas pode ser também um jogador que vai jogar mais próximo dele como um segundo atacante. Não como um jogador de beirada, mas um jogador para aquele meio espaço. Isso, o Juan tem essa qualidade e já foi utilizado no Santos dessa maneira. Então, pensando em característica, o Juan tem algumas coisas que agradam para essa ideia de jogo do Barbieri. É bom no jogo aéreo, pode ser esse centroavante mais de área, mas tem qualidade também com a bola nos pés. Inclusive,
No último Campeonato Brasileiro, foi top 5 entre os atacantes com mais passes decisivos por 90 minutos em campo. Ou seja, é um jogador que ajuda também nessa construção, seja fazendo um pivô, seja fazendo aquele 1-2 na entrada da área, ou até jogando um pouquinho mais aberto, saindo um pouquinho mais da área para construir. Então pode ser um substituto, um reserva do Pedro Raul, ou pode ser também um companheiro do Pedro Raul em muitos momentos. Qual é o principal porém do Juan Seco? É um jogador de 21 anos de idade que tem um pouco mais de 1000 minutos como profissional. Ou seja, não chega a ter 11 jogos completos como profissional se a gente for olhar o todo, né, a minutagem dele em campo. Ele tem até próximo ali de 40 jogos como profissional pelo Santos, mas quase sempre saindo do banco de reservas, quase sempre entrando nos minutos finais. É um jogador testado pouquíssimas vezes jogando 90 minutos, principalmente numa competição como a Série A. Então é complicado muitas vezes até de você avaliar o que ele pode entregar, já que quase tudo que a gente tem dele, na verdade, é em relação à base. E a gente sabe que esse salto do sub-20 profissional é o salto mais importante da carreira do jogador. Porque é quando ele para de jogar contra jogadores que têm a mesma idade que ele, 1, 2 anos ali para baixo ou para cima, e passa a enfrentar caras 10 anos mais velhos, 15 anos mais velhos, mais prontos fisicamente, mentalmente, num tipo de competição muito mais, num nível muito maior. Então é um salto que muitas vezes corta muitos desses jogadores, e o que apresentava no sub-20 nem sempre rende no profissional. Não quer dizer que o Juan não vai render. A questão é, nunca foi testado o suficiente para você garantir que vai render. E aí me chama a atenção a questão de ser um jogador que, possivelmente, pelas notícias que a gente tem até agora, vai chegar por empréstimo. Porque quando você contrata um jogador por empréstimo, pelo menos na minha visão, você contrata ele já sem visar algo futuro em relação à parte financeira, já que ele vai continuar pertencendo a outro clube. Então, se ele não vai te dar um retorno financeiro, ele tem que te dar, obrigatoriamente, um retorno técnico imediato. Porque você vai ficar 8, 9 meses com esse jogador, não vai vender ele, não vai ter um lucro em cima dele, então ele precisa te dar um retorno técnico imediato. E aí eu tenho a minha dúvida se o Juan é esse jogador que vai dar um retorno técnico imediato, exatamente porque ele ainda não deu no Santos. Ou seja, o Vasco vai pegar um jogador ainda cru, possivelmente com potencial para lapidar, mas não vai ter esse tempo para lapidação, já que no ano que vem ele já vai ter que retornar ao Santos. Então não vejo hoje como uma contratação que tenha um impacto imediato nesse elenco do Vasco. Espero que eu queime a língua. Tomara que o Juan chegue e jogue o que jogou no sub-20 do Santos nesse período, como eu disse aqui, marcando 22 gols em 38 partidas. Mas é muito complicado disso acontecer de imediato, até porque você tem uma adaptação até pela mudança de clube. Um jogador ainda muito jovem, ainda muito cru. Eu, particularmente, esperava uma contratação de um pouco mais impacto. Não tinha que ser um grande craque, um medalhão, mas um jogador mais pronto para disputar a posição com o Pedro Raul. E se fosse o caso de você ter um reserva também para o Alex Teixeira, que fosse um jogador um pouco mais experimentado, com uma garantia um pouco maior de retorno técnico. É claro que é complicado você falar em garantia no futebol, as coisas mudam muito rápido, tem jogador que encaixa, outro que não encaixa, dependendo do modelo de jogo, joga bem num time, não joga bem no outro, mas quando você pega um jogador que ainda não foi testado o suficiente, fica ainda mais difícil de você cravar que ele vai te dar esse retorno. Então acho que o Vasco aposta mais uma vez num jogador muito jovem, dessa vez nem como uma aposta para investimento para futuro, para lapidação e ganho um pouco mais à frente, já que é um jogador que inicialmente não vai chegar para ficar realmente no clube por um período maior, fazer parte realmente dessa lista de ativos do clube. Então, tecnicamente, também não vejo ele como pronto ainda para entregar algo muito diferente do que o Vasco já tem no seu elenco. Espero estar equivocado. Vamos ver se realmente vai ser esse o nome contratado pelo Vasco para ser a sombra, de uma certa maneira, do Pedro Raul, ou pelo menos mais uma opção de ataque para o time do Barbieri. É isso, galera. Saudações e até a próxima.